E sorriso, professor? Eu já fui mais magro. Mais magro que eu? Meu Meu Deus, mas mais magro que eu é muito magro, professor. Era muito magro, só tinha osso no corpo. Bom dia, estamos iniciando hoje uma entrevista com um grande agrônomo que representa muito bem a casa, o professor Moacir Elias. Moacir Cardoso Elias, né, professor, para saber completo? Professor, há quanto tempo você já está dando aula na agronomia já? Na agronomia faz 48 anos, já quase 49 de agricultores, criei meio rural no Campo Sul. Campo Sul? Lá, sim. Depois eu vim estudar no Escola da Graça, estudei na época ginásio agrícola, técnico agrícola. Famoso KPG, né? Depois de ter formado na agronomia, fui trabalhar na extensão rural, mas sempre com a vontade de... O senhor já ainda dá aula, né? Trabalha com pesquisa e também já fez extensão rural. Então, praticamente já passou por todas as áreas, assim, diferentes que um agrônomo poderia atuar. Por exemplo, Eu trabalhei como engenheiro agrônomo autônomo, também fazendo planejamento, assistência agronômica para produção. O professor Moacir também é empreendedor, ó. Sistema de crédito rural, de planejamento. Eu exerci praticamente as grandes áreas da produção agronômica. Eu exerci pelo menos uma parte da agronômica. É uma atividade importante para a agronomia e a industrialização também. Aliás, a agronomia é a única formação que abrange as cadeias produtivas integralmente, dos insumos, do solo, ao produto industrializado disponível para o consumidor. Então, esse laboratório, ele completou 44 anos de criação, este ano, é o laboratório de pós-colheita, industrialização e qualidade de grãos. Uma indústria de arroz em miniatura, de trigo em miniatura neste local. Esse equipamento nós importamos da França, esses outros são produzidos aqui no Brasil. O laboratório tem gerado a maior parte da produção científica nos últimos 40 anos no Brasil na área de pós-colheita, especialmente de arroz, ela é gerada aqui nesse laboratório. Somos uma equipe grande de estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado, de graduação, e somos também alguns professores, cada um no seu setor. Nós temos toda essa parte aqui de estudo de silos e secadores, que ela é inédita, não apenas no país, mas também fora dele. A Faculdade de Agronomia tem uma tradição importante desde que o campus veio para cá, para o local que a gente está, o prédio, na década de 60, se começou, cada turma que forma planta uma árvore e deixa como recordação. Esta placa marca a nossa formatura, os engenheiros agrônomos, de 1972. O temporal acabou derrubando a nossa árvore e a gente plantou outra depois quando fez 45 anos, que é essa árvore que a gente tem aqui. É muito comum a dúvida que fica, né? Quando está se formando, e agora? Faço mestrado acadêmico, tento um estágio fora do país, vou trabalhar numa empresa, faço um estágio aqui na região. Algumas pessoas elas ficam um tanto perdidas, né? Sobre até mesmo que área eu sigo. Eu vou para as sementes? Eu vou para as plantas daninhas? Vou para a fertilidade? Eu vou para as grandes culturas, lá para cima? Eu fico aqui no hortifruti? Como você ajudaria? O que você falaria para esses alunos, né? Esses graduandos, para ajudar eles a tomar uma decisão? O bom da agronomia é porque é muito ampla. É um profissional que tem formação eclética e que permite trabalhar em todas as áreas dos processos produtivos. Temos na profissão 3 grandes áreas de atuação profissional. A produção animal, a produção vegetal, a pós-colheita, a agroindústria e alimentos. E a gente tem toda a parte de suporte, gestão de produtos, de processo, de empresa, de atividades. Muito profissional que vai trabalhar autônomo, alguns preferem uma experiência um pouco maior para pegar um pouco mais de segurança. Podemos direcionar para a área mais científica, acadêmica, e aí o caminho é buscar mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Então, também tem as especializações, os MBAs, tem os aperfeiçoamentos. Agora pensem assim, só na FAEM, mais de 7.500 engenheiros agrônomos foram formados. E todos encontraram seu espaço. Banho aí há meio século, último meio século. Nos últimos 40 anos, ocorreu uma verdadeira revolução em toda
a parte de produção. O Brasil era importador de alimentos e hoje é um dos maiores exportadores. É natural que o jovem tenha insegurança em relação ao desconhecido, porque a formatura é uma ruptura de cordão. Mas não tem que ter medo, pelo contrário, tem que ter a convicção de que sai preparado. Não sai com experiência, porque experiência se adquire vivendo, mas sai com conhecimento. Além de ser uma das mais tradicionais do país, é a que funciona há mais tempo de forma A mais ininterrupta. antiga de forma ininterrupta, né, É professor? a que funciona, mas você já vai fazer 140 139 anos, é. 140 no O próximo outro ano, que né? vem Sem parar. vai fazer 140 anos de forma ininterrupta. Vamos ter o Congresso Brasileiro de Agronomia em Pelotas. Sim. E um dos motivos é homenagear a FAEM pelos 140 anos. Vai em frente, enfrenta a vida. O mundo está precisando de quem tenha condições, vontade e capacidade de melhorá-lo. E a gente só pode melhorar o mundo se a gente oferecer para os nossos filhos um nível de vida melhor do que os nossos pais nos ofereceram e assim por diante. Para você, o que você considera um agrônomo bem sucedido? Que se formou, foi trabalhar, seja em qual área, e é um profissional bem sucedido. É aquele quando chega em casa diz assim, eu preciso descansar, mas tomara que chegue amanhã para eu voltar de novo. Que ele quer retornar ao trabalho. Quer retornar ao Ele trabalho. gosta daquele que ele faz. Que entende que trabalho não é castigo, que trabalho não é apenas uma obrigação, é uma obrigação sim, porque é uma obrigação moral, Sim. mas que trabalho é uma forma de contribuição com a própria família, com o mundo, e a gente poder oferecer para os colegas nossos a experiência e algum direcionamento, mas sempre respeitando as novas ideias. Sim. Porque são as novas ideias que fazem com que a gente tenha evolução. Sim. Professor, tu deu aula já, ainda dá aula por muito tempo, então conhece diferentes tipos de pessoas que saíram daqui, diferentes características, diferentes personalidades, temperamentos. Sem dúvida. Esses bem-sucedidos, quais são as principais características que eles têm? Que as pessoas que estão escutando agora deveriam prestar atenção e se atentar se elas têm ou não, para buscar essas características. O que a gente observa no estudante e que se reflete muito depois? Primeiro deles, o senso de responsabilidade. Segundo, a consciência de que não está sozinho no mundo, ou seja, que tem a capacidade de exercer a solidariedade. O terceiro, que seja capaz de convivência, que consiga conviver com as divergências, porque as divergências respeitosas, elas são fundamentais para que a gente possa, às vezes, enxergar um outro ângulo que não tinha enxergado. Sim. A quarta característica é a tenacidade. Tenacidade. Tem que, olha, decidiu, eu vou fazer isso e isso daqui eu vou fazer da melhor forma que eu tenho. Ou seja, escolhe uma coisa, define, faz um plano, planeja ali e dá o seu melhor. Não é assim, vou fazer o que pode, vou fazer o meu melhor. Quando a gente pensa assim, olha, eu não sei se eu vou gostar, se eu vou fazer o que eu gosto. Ok, é fundamental, é gostar do que faz. Não tem que ficar competindo com mais ninguém. Sempre a competição é com a gente mesmo. Eu quero me superar. Eu não tenho que superar o meu colega. Exatamente. Eu tenho que superar a mim mesmo. Não é os meus justo se limites. comparar com os outros, né, professor? Não, porque ninguém é tão perfeito que não tenha defeito. E ninguém é tão defeituoso que não tenha virtude. Então a gente tem que conseguir compreender que quem está do teu lado na verdade é teu irmão. Como era o Moacir na época da graduação? Ele bebia bastante cerveja, dava PT? Eu fiz a faculdade, a graduação toda trabalhando à noite, lecionando, então eu tinha que ser contido em determinadas circunstâncias. Sim. Mas Em determinadas circunstâncias. E assim, olha, a gente apenas tem que saber o momento, a forma e a quantidade. Sim. Porque tem que viver. Tem que aproveitar também. E tem que aproveitar. É natural que nesta fase o estudante se reúna, vá para a festa e tem que cuidar com o alcoolismo. Tem que cuidar, é perigoso. Tem que ter limites, tem que ter respeito pelo dinheiro dos pais, então não é hora de... Porque muito do que estão aqui, a maioria deles mantido pelos pais,
Importante respeitar e honrar. Honrar o dinheiro e o recurso e o esforço da família. Sim. Então não é hora de ficar bebendo uísque importado. Deixa isso para depois, quando for com o teu dinheiro. Depois Bebe uma cerveja mais baratinha lá. É, Pega a polarzinha. de repente uma cachaça com não sei o que, né? Uma cachaçinha com butiá. Uma cerveja mais suave. Assim, ó, tem que fazer festa. Sim. Porque ninguém suporta a tensão que é e a responsabilidade. Agora, tem que ter limite. A hora da festa é a hora da festa, a hora do estudo é a hora do estudo, a hora do trabalho é a hora do trabalho. Na minha turma, eu era conhecido como alguém que era moderado no que fazia, mas que era parceiro. Parceiro para todas as horas. Para todos, e acompanhava todas as festas. Aliás, fazemos isto todos os anos, ultimamente. Reunimos a nossa turma anualmente e sempre tem uma boa cervejada, muita gargalhada, muita recordação, ou seja, tem que festejar a vida. Tem que celebrar, né, professor? Tem que celebrar. E tem que ser agradecido. Cada um tem a sua crença, mas a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito pela religião, a gente tem que ter respeito pela sociedade, a gente tem que ter respeito pela família. Escolhe as companhias, mas não despreza ninguém. Não despreza, traz todo mundo com respeito, mas escolha com quem tu anda. Agora, questão da média. Se tem alguém que está fora da curva, procura ajudar. Ajuda. Procura orientar, procura indicar. Nós somos, né, reprodutivos como indivíduos, mas irreprodutíveis como seres. Professor, você tinha um apelido na época da faculdade? Pelo Elias, alguns me chamavam de profeta. De profeta? Profeta Elias vem chegando. E eu não tinha muita... mas normalmente não, né? E como Elias é nome em alguns locais, alguns me tratavam de Moacir, outros de Elias, a grande maioria pelo seu nome. E quando falava em profeta e que a situação era na base da brincadeira e era sadia, eu levava adiante. Quando não era, eu também não dava bola. Meu apelido na faculdade é Leão, né? É meu sobrenome. Por causa do sobrenome. Eu gosto muito. Eu gosto, sempre me apresento. Eu sou o Leão. Professor, curiosidades. Você já colou na faculdade? Claro que sim. E felizmente nunca fui pego, porque eu penso... Era um bom colador. Mas não, eu era do grupo dos estudiosos, eu era do grupo dos responsáveis, até porque eu era professor também. A cola que é feita como muleta, essa não serve. Sim. Ela não pode substituir o teu ensino. Quando ela é feita como complemento, mais adiante tu vais conseguir adquirir segurança e tu não vais... Agora, quando ela é feita com desrespeito e provocação aos colegas e aos professores, essa daí deve ser banida. Às vezes que peguei aluno colando, eu sempre tive depois conversas educativas bastante sérias em relação a isso, porque... para tentar saber por que tu faz isso. A conversa educativa que o senhor falou é muito importante, porque imagina só, um aluno que passa por uma situação que colou, seja lá por qual motivo, que não sabia, que não estudou, que tinha insegurança, ou porque aqui, sei lá qual foi o motivo, e a sua abordagem de chegar e conversar, entender o porquê e instruir, com certeza vai fazer uma diferença na vida dessa pessoa, né? Ela não pode ser sinônimo de desonestidade. Sim. E isto que seria uma situação mais complicada. Não acho que se deva estimular, não acho que também condenar a pessoa. Tem que, primeiro, escuta, orienta, ajuda. E isso é uma fase. Agora, se essa fase está demorando para passar, então tem que ser tratada. Professor, você acha que uma frase que se adequaria bem a essa situação seja rígidos com processos e doce com pessoas? É assim, ó, tu tens que pensar que não dá para conviver com o pecado, então condena o pecado, mas não dá para deixar de amar o pecador. Essa tu mandou bem, hein? Muito boa. Muito boa. Me diz, tem algum professor que você não gostava? Não precisa falar o nome.
Na hora de escolher os homenageados, alguém fez uma proposta que foi aprovada por unanimidade. Vamos colocar de um lado do quadro os professores que nós gostaríamos, do quadro negro, da pé da lousa, que em alguns locais é chamado. E vamos escrever ali o nome dos professores que nós gostaríamos de carregá-los conosco o resto da vida. Sim. Como homenageados. E vamos escrever do outro lado do quadro aqueles que a gente gostaria que no máximo constasse atrás do quadro. Isso Pesado, hein? é pesado. E a grande maioria dos professores eram dedicados, eram bons, eram sérios. Alguns deles, além da parte profissional, tinha a parte humana que nos acompanhava, que nos orientava. Que ficaria atrás do quadro era menos do que 6. Era menos que 6, mas tinha. Mas tinha sim. Tinha algum... Qual que eram os principais motivos que eles... O que levaram eles ficar atrás do quadro, professor? Um dos motivos é que eles passavam para nós a ideia de que a função de ser professor universitário, para eles tinha apenas um significado: receber o salário no fim do mês e sustentar a família dele. O nível de respeito humano era um pouco baixo. Esses dois motivos aí eram os principais. Tem que pensar assim, ó, escada foi feita para ser escalada. E a vida profissional, ela efetivamente é uma escada. Só cuidado para não cair dela. No início, tem que saber ter humildade e começar pela oportunidade que te aparece. Professor, vamos falar sobre leitura, uma coisa muito importante hoje. Qual tema você diz que todo agrônomo formado ou próximo a formar deveria ler? Um livro, se tiver que indicar, ou um tema que todo agrônomo deveria ler, independente da área. A formação agronômica, ela tem muito de tecnológica, ela tem muito de científica e ela precisa ter bastante também humanística. Sim. Então, a literatura que te coloca com valores da sociedade, com capacidade de entendimento, de comunicação, de compreensão, elas auxiliam bastante, especialmente o recém-formado. A parte técnica, a parte tecnológica, a parte científica, as disciplinas, de um modo geral, cobrem isso na formação e tem boa qualidade e boas referências bibliográficas. Mas essa parte complementar mais humana, ou seja, aquilo que vai te colocar como cidadão, como pai, como chefe de família e assim por diante, esses livros são fundamentais. Desde que não caia naquela balela de receita de autoajuda, porque isso daí... Tem que cuidar também, tem umas coisas aí que te leva poço abaixo. Não, vai com o limite, tem que manter um nível de equilíbrio bastante grande. Esse prédio aqui da FAEM, ele foi inaugurado em 1959 pelo presidente da República de então, Juscelino Kubitschek. E foi a primeira vez que um presidente inaugurou um prédio universitário no interior do país, fora das capitais. É o maior monobloco construído para o ensino de agronomia no Brasil, 13.732 metros quadrados de área construída neste prédio. Aqui nós temos, como é possível verificar, quadros de formatura do século XIX, do século XX, do século XXI, temos em todo o prédio. Nos saguões são os mais antigos. Inclusive, no Salão Nobre, o da primeira engenheira agrônoma formada no Brasil, Maria Eulália Costa, em 1915. A primeira agrônoma no Brasil é formada na FAEM. É muita história. Hoje, em outubro de 1933, o presidente Getúlio Vargas regulamentou, a primeira profissão regulamentada no Brasil foi a agronomia. Em 12 de outubro é comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo. O que você considera hoje as melhores qualidades que temos nos profissionais que estão se formando aqui pela FAEM? O discernimento, a capacidade de visão integrada dos processos produtivos e a capacidade de convivência. A gente conseguiu fazer um mix de cultura que permite que o engenheiro agrônomo formado pela FAEM tenha ampla capacidade de adaptação em qualquer local, em qualquer área geográfica e em qualquer área do conhecimento. Esse poema
Escolhi ser engenheiro agrônomo porque ele tem mais de uma década, já quase uma década e meia, e ele tem tido ainda hoje uma repercussão bastante grande. Para quem tiver curiosidade, pega, escolhi ser engenheiro agrônomo porque das entrevistas e aqui da matéria, sempre passa um filme pela mente. Mas o principal deles, que fiquei lembrando, foi o que eu faria se não tivesse estudado agronomia. Eu faria o vestibular e cursaria uma identificação profissional. Eu gosto muito daqui. Para o estudante de agronomia, verifica qual é a área que tu te identificas mais. Se não te identificares com nenhuma delas, escolhe outra profissão e vai ser feliz na vida. Profissão é uma forma de viver e é uma forma de ajudar a vida de outras pessoas. Quando estiveres em dúvida, lembras que sempre tem alguém com capacidade de te ensinar. Quando encontrares alguém com dúvida, lembra-se que sempre é possível tu ensinares. Quando encontrares alguém com dificuldade na vida, estende a mão, dá um sorriso, dá um abraço. Se não tiveres nenhuma outra possibilidade de ajudar, faz uma oração. Eu estou muito agradecido pela oportunidade, muito obrigado. Esta é a sala que me acolhe há tantas décadas e que, havendo necessidade, por favor, procure. Obrigado, que Deus cuide de todos nós. Um abraço.